Olá a todos, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta aqui no Meteorologia para Agricultura, trazendo os principais destaques da análise e previsão para o decorrer do mês de junho. E claro, vamos também responder as perguntas dos nossos participantes do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. O mês de junho começou com a passagem de uma nova frente fria entre a costa sul e sudeste do Brasil. Inclusive, no decorrer das últimas 24 horas, se batermos o olho nas imagens de satélite, conseguimos identificar a presença ainda desse sistema frontal, principalmente atuando entre a costa de São Paulo e o Rio de Janeiro. O sistema provocou acumulados de chuva bem moderados, abaixo aí dos 20 milímetros em grande parte de áreas entre o Paraná, São Paulo e também o estado de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que essa frente fria já se afaste em direção ao alto mar no decorrer dos próximos dias. Isso porque os ventos lá no alto da atmosfera estão rapidamente empurrando o sistema. E até foi esse o motivo e também outros motivos associados à circulação geral da atmosfera que fez com que a frente fria não provocasse tanta chuva quanto aquela frente fria que a gente viu se formar por volta do dia 22 de maio. Só que o decorrer dos próximos 15 dias no centro-sul do Brasil ainda nos reserva a possibilidade de chuva intensa. Olha só, vamos começar nossa previsão então pela região centro-sul, depois a gente sobe aqui em direção ao nordeste, norte do Brasil e todo o Brasil central, tá bom? O destaque para a região sul do Brasil nos próximos dias vai estar associado com a formação de um ciclone extratropical, olha só. Isso nada mais é, do que uma área de baixa pressão atmosférica bastante intensa, bastante aprofundada, como a gente costuma falar na meteorologia, que acaba dando origem, a áreas de instabilidade. A gente vai conseguir ver a formação desse fenômeno já aí no decorrer do final da quinta, sexta-feira principalmente ele já fica bem mais configurado, se forma aqui entre as áreas da divisa, na verdade fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e deve dar origem a um novo ramo de nebulosidade de frente fria. Bom, pessoal, então fico alerta, porque enquanto esse fenômeno estiver se formando, estiver atuando nas áreas produtoras da região sul do Brasil, ele pode provocar temporais com ventania, nuvens bastante carregadas, então chuva intensa. A gente tem alguns acumulados bastante expressivos aqui previstos para o centro-sul do estado, A gente, em poucas horas de chuva, são 3 horas esse acumulado que está sendo mostrado, pode cair mais de 20 milímetros em alguns pontos. Eu vou colocar essa chuva dos próximos 5 dias associada à formação desse ciclone tropical para mostrar para vocês que grande parte das áreas produtoras do sul devem ser atingidas aí por esse fenômeno. São mais de 70 milímetros previstos para diversos pontos entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E as instabilidades, principalmente entre o domingo e a segunda-feira, também devem atuar em áreas produtoras de cana, laranja, do estado de São Paulo. Então as instabilidades vão sim chegar ao estado paulista e também Mato Grosso do Sul, tá bom? Agora, no decorrer dos próximos 5 dias, a gente ainda não vê nenhuma chuva aqui entre grande parte do estado de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Se chover nestas áreas, é algo muito mais pontual. Eu vou avançar um pouquinho para a metade norte do Brasil, porque esses volumes de chuva aqui na região metropolitana de Salvador, no recôncavo baiano de forma geral, continua chamando a atenção. Então, novas áreas de instabilidade associadas aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa principalmente, ainda deixam aí a região de Salvador, até algumas áreas aqui entre Feira de Santana, com potencial para uma chuva de mais de 40 milímetros acumulados no decorrer dos próximos dias. Conforme a gente vai mais um pouquinho para o interior do estado da Bahia, a gente tem Jacobina, Senhor do Bonfim, Novo Mundo, Barra da Estiva, com potencial para acumulados mais moderados, aí até abaixo de 10 milímetros nos próximos 5 dias, tá bom? Todo o interior baiano, Alô, pessoal aí do interior que sempre faz perguntas, sempre traz conteúdo aqui pra gente. Não tem previsão de chuva significativa nos próximos dias. Se chover, olha só, a região de Barreiras, Corrente, tá mostrando uma chuva muito irregular e isolada, tá bom? Isso vale também para o interior do estado pernambucano, paraibano. A chuva fica mais concentrada no litoral. Eu vou colocar a chuva aqui dos próximos 10 dias para a gente conseguir visualizar que é principalmente o sul de novo que apresenta
um volume um pouco mais expressivo, né? Olha só, o ECMWF hoje está mostrando um estouro muito grande de chuva, que acontece aí por volta do dia 10, 11, associada às novas áreas de instabilidade que podem se formar. Vamos tomar muito cuidado com essa previsão. Mas uma coisa que a gente pode falar sobre o mês de junho, né? Ele começa então com áreas de instabilidade, começa assim com esse potencial de chuva acima da média em algumas áreas do centro-sul do Brasil, só que no decorrer dos próximos períodos a gente vai ver que a tendência, né, dessas instabilidades que agora no comecinho do mês estão tão concentradas aqui na região, devem diminuir na segunda quinzena do mês de junho. Então, por enquanto, pela visão mais atualizada dos modelos de previsão, a gente identifica que a primeira quinzena do mês de junho no centro-sul do Brasil é marcada por instabilidades mais frequentes, vão ter, né, massas de ar frio chegando junto com essas instabilidades, mas não terão a mesma intensidade que o frio que vimos na última semana do mês de maio, e depois a tendência é de que a gente feche aí o mês de junho com instabilidades perdendo força de uma certa forma no centro-sul do Brasil. Então, por enquanto, essa é a nossa conclusão principal sobre o mês de junho para o centro-sul do país. Vale para São Paulo, Mato Grosso do Sul, algumas áreas também do sul de Minas, sul de Goiás. A gente tem expectativa de, nessas áreas, uma primeira quinzena do mês marcada por episódios de chuva um pouquinho mais frequentes. Enquanto isso, na segunda quinzena, as instabilidades já devem diminuir bastante. E olha só, o frio, que veio com grande intensidade e frequência aí no mês de maio, deve perder um pouquinho de força no decorrer de junho. Tanto que as anomalias de temperatura no decorrer dos próximos períodos, elas ficam até ligeiramente dentro e acima da média. É na reta final do mês, né, que a gente vai ver novas áreas de instabilidade entrando aqui. A gente volta trazendo atualizações, mas por enquanto, sem frio de grande intensidade previsto aí para o decorrer do mês de junho. Isso pode mudar principalmente no decorrer da segunda quinzena, tá bom? E claro, é bom lembrar, né, para quem está no centro-sul do Brasil, são temperaturas típicas da estação de outono que já são mais baixas e também mais amenas. Bom, acredito que a gente pode voltar aqui para o mapa dos 10 dias, então, e olhar em geral, em linhas gerais, né, tudo que a gente comentou dessas chuvas mais expressivas no centro-sul, na faixa leste nordestina, extremo norte do nordeste também, e em algumas áreas do extremo norte do país, entre o Amapá, Roraima. Eu começo respondendo uma pergunta que veio lá de Fortaleza. E a pergunta veio do William Freitas, e ele perguntou, queria saber sobre chuva de forma expressiva, será que vai ter na capital Fortaleza, na faixa norte nordestina? Vamos lá para a capital Fortaleza e vamos ver qual é o padrão previsto aí para o decorrer dos próximos dias. A gente observa, né, instabilidades de forma frequente na região. Para os próximos 5 dias são pelo menos 40 milímetros de chuva e dobra praticamente até chegar aos próximos 10 dias, tá bom? Então esses primeiros dias aí do mês de junho ainda marcado por instabilidades na capital Fortaleza. Também em algumas áreas aqui da metade norte cearense, olha só, a gente vê Quixadá, Canindé, Santa Quitéria, todas essas áreas produtoras aqui, mais do centro e norte do estado, com potencial ainda para alguma chuva. Agora, mais para o sul do estado, temporal, né? A gente já passou a temporada aí de chuvas, as instabilidades já se afastaram mais do interior nordestino, então a condição de tempo seco é a previsão mais frequente aí para a região, tá bom? Eu vou para nossa próxima pergunta agora, do Ed Carlos Oliveira. Olá, tem chuva para a região nordeste durante este mês, Elô? Ed Carlos, vamos confirmar então a nossa previsão para você. Muito obrigada pela sua pergunta. Olha só, todo o interior nordestino praticamente com condição de tempo mais seco, e se chover é uma chuva muito irregular, né? Cai num ponto e não cai em outro, e as chuvas se concentram no litoral nordestino no decorrer dos próximos dias, tá? Bem típico para essa época do ano, né? Inclusive, se a gente pegar um mapinha aqui de climatologia, olha só, vamos observar a climatologia da precipitação ao longo do mês de junho, né? Junho. A gente observa que as instabilidades ficam bem mais concentradas na faixa leste e extremo norte nordestino. Então, previsão aí dentro do padrão, tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta. E tem também a pergunta do Deninho Jovem, a previsão para a região de Canudos, no estado baiano. Vamos lá. A gente comentou então que as chuvas acabam ficando mais concentradas na faixa leste nordestina e Canudos fica na mesorregião nordeste baiana. Olha só,
Deninho, pode chover de forma isolada na sua área produtora. A gente vê que algumas instabilidades às vezes até escapam, né? Passam aí do litoral, vão um pouco mais para dentro dessa faixa leste do Nordeste. No entanto, não dá para acreditar numa chuva boa generalizada, né? E além disso, são baixos os acumulados previstos para o decorrer dos próximos dias, tá bom? Agora, nossa próxima pergunta é do Luan Mota. Gostaria de saber a previsão para o norte de Minas Gerais. Vamos lá para a região de Salinas? Tem Salinas, tem Almenara, tem Montes Claros. Vamos lá, mesorregião norte mineiro, olha só. Previsão para os próximos dias, na maior parte aqui do centro-norte de Minas, ainda é de tempo bastante estável. Uma massa de ar seco predomina, garantindo a condição de tempo seco. Se chover, é mais próximo das áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro, faixa leste aí mineira, tá bom? Então, quem tem condição mais para chuva nos próximos dias é a região de Almenara, tem a região aqui de Poções, né, que já fica mais pro estado baiano. Se a gente voltar aqui pro estado mineiro, Teófilo Otoni, tem chance de alguma instabilidade, mas conforme vai entrando aí pro estado de Minas, áreas mais próximas de Goiás, a gente vê que a condição de tempo seco é que vai predominar, tá bom? Se alguma instabilidade escapar nessa região, é muito isolada, tá bom? E a nossa última pergunta é um comentário muito interessante de um escritor, é o Pedro Severino Souza. Obrigada pela sua contribuição, ele deixou no nosso último vídeo, inclusive se vocês quiserem voltar lá procurar, algumas sugestões a respeito de causas do clima na Terra, furacões, entrevistas sobre a região nordeste do Brasil, e elogiou o nosso vídeo, dizendo, né, que gostou muito do conteúdo, agradeceu o Luiz também, o Luiz vai voltar mais vezes aqui com a gente, e perguntou, né, no entanto eu quero saber como é que ele disse? Para todo efeito existe uma causa, de onde surge aí o El Niño e a Laninha, como é que isso surge? Olha, Pedro, o que eu posso me limitar a falar para você é que isso é uma dúvida da comunidade acadêmica, né? A gente fica se questionando quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, se são os alísios que dão aquela desacelerada e o oceano aquece um pouquinho mais, ou o alísio se intensifica e o oceano resfria. Isso são estudos aí que vão levar anos para a gente descobrir, mas o que dá para a gente concluir é que o oceano e a atmosfera sempre estão acoplados, sempre respondendo, tudo está interligado. Então essa associação, essas respostas que o oceano e a atmosfera apresentam estão interligadas. Se a atmosfera tem o padrão de circulação geral dela, o oceano vai acabar respondendo a esse padrão geral de circulação. E a gente com certeza tem que ter oscilações nessas interações entre oceano e atmosfera. Muito obrigada pela sua pergunta e eu espero trazer mais conteúdos que ajude a entender um pouco mais sobre essa interação oceano e atmosfera, tá bom? E para fechar o nosso vídeo, eu comentei que o frio não deve ser tão intenso quanto na última semana do mês de maio, mas as instabilidades que passarem pelo sul vêm sim sucedidas aí ao longo dos próximos dias por massa de ar frio. Então é no sul que o frio vai ser mais intenso. Olha só, cidades do alto da Serra Gaúcha, Catarinense, como Vacaria, São José dos Ausentes, devem registrar temperatura bem baixa. Tanto que no começo da próxima semana, depois que as instabilidades passarem aí, tem mínimas previstas até abaixo de 7 graus para a região. E a gente traz outros destaques para vocês da previsão. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu vou parar por aqui meu conteúdo, não vou me estender muito, porque eu tenho uma convidada especial vindo por aí para trazer a previsão por região do país pra gente no final de semana. Me aguardem, tem conteúdo legal vindo aí para vocês. Olha, eu queria agradecer a todos vocês que participam aqui do nosso canal e aos meus convidados também. Eu tenho convidado muita gente, né? Muitos experts na área, muitas pessoas que eu admiro, que eu acabo acompanhando o trabalho e todo mundo tem aceitado, né? Eu tô agendando com essas pessoas para trazer cada vez mais conteúdo bacana aqui para vocês. Fico muito contente. Queria agradecer a todos vocês e a todos eles também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal para receber esses conteúdos assim que eles forem postados, clique aqui no se inscrever, clica também no sininho para receber cada novo conteúdo que a gente publicar, tá bom? Eu desejo a vocês uma excelente quinta-feira, cheia de paz e muita saúde, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.